Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Giovanni, eu estou aqui dando início a uma aula sobre o oscilador harmônico, né, no caso da mecânica quântica. É, ou seja, o objetivo dessa aula é resolver a equação de Schrödinger para um potencial do tipo de oscilador harmônico, né? E aí a gente pode fazer isso de dois métodos, usando o método algébrico ou o método analítico, né? Essa aula aqui eu vou estar trazendo aqui o método algébrico, certo? O método analítico, por hora eu vou pular ele, né? Porque no capítulo 4, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Griffiths ele traz o problema do oscilador harmônico tridimensional, né? Aí esse caso a gente já resolve ele pelo analítico, né? Então, para evitar ter o mesmo trabalho, né, duas vezes, eu vou pular, né, aqui o método analítico, né? Caso o Griffiths ele não traga, porque eu não tenho certeza, caso ele não aborde esse tópico, né, esse problema, eu vou, né, ou eu lá no contexto de, porque o capítulo 4 é no contexto da equação de Schrödinger em três dimensões, né? Então nesse contexto eu trago, né, o problema do oscilador harmônico, né, tridimensional e resolvo, né, usando esse método, no método analítico. Ou então eu volto aqui e trago a solução, né, pelo outro método, que é o método analítico, né? Ele a gente costuma chamar de, eu acho que é de Frobenius, né? Método de Frobenius. Que basicamente, resumidamente, você supõe que a solução, né, é uma soma, né, uma série de potências, certo? E aí, você analisa também um caso limite, né? Se não me engano, x pequeno, x grande, né? Tendendo a infinito. E aí você, por um motivo, você tem que truncar essa série, ou seja, limitar ela, né? E aí dessa condição você chega numa, numa regra, né? Ou melhor, numa fórmula de recorrência, né? Entre os coeficientes dessa série. Né? Chama fórmula de recorrência, que é basicamente, né, é tipo uma fórmula que te permite tu determinar um coeficiente a partir do anterior, né? Então se você sabe o anterior, você determina o seguinte, né? Mas isso é só é um resumo, né? Bem resumido mesmo do método analítico, outro que eu não vou trazer aqui, de Frobenius. Então, vamos lá para o método algébrico, como é que é feito, né? Como é que a gente procede aqui nesse método, né? Então, a energia potencial do oscilador harmônico, né? A gente tem que é essa daqui, né? Ó, esse quadrado. Onde o ômega, esse ômega aqui, é a frequência natural de oscilação da partícula. Se a gente lembrar da mecânica clássica, a gente tem assim, ó, F é igual a menos Kx, né? Tem um movimento de oscilador harmônico simples, né? Então eu tenho essa força restauradora aqui que é igual a menos Kx, né? E aí quando a gente faz raiz de K sobre M, isso aqui é a frequência, né, desse oscilador, né? A frequência com que ele oscila. Então a gente chama ela de frequência natural de oscilação, beleza? Então é esse ômega, essa frequência, né, do oscilador, ok? E aí a gente sabe que a energia do oscilador harmônico, né, a energia potencial, ela é dada por isso daqui, beleza? Só que tipo assim, ó, Giovanni, beleza, eu vou resolver a equação de Schrödinger para esse potencial, né? Mas isso aqui não tem utilidade só necessariamente para isso, né? Por exemplo, porque se a gente pegar, por exemplo, uma energia potencial qualquer, né? E ela tem um ponto de mínimo aqui, né? X0, eita, ficou bem torto, mas dá para entender, certo? Se a gente expandir essa energia potencial em torno desse ponto, né? A gente vai chegar em uma expressão para o oscilador harmônico, né? Uma expressão que é parecida com o do oscilador harmônico, né? Isso você desprezando o restante dos termos, porque tipo assim, você expõe em série de Taylor, como é que é, né? Você pega a energia potencial, né? Ela é igual a energia dela em x0, né? Nesse ponto é o zero. Aí mais tu tem aqui como é? Tem a derivada dela, né? Aplicada no ponto x0 vezes o x menos x0, né? Mais, aí tu vai ter aqui já 2
fatorial, né, vezes, aqui era 1 fatorial, né, da fórmula de Taylor, né. Aí tu já vai ter 2 fatorial aqui de U aplicado em x0, né, vezes x menos x0 ao quadrado. Tá entendendo? E aí isso aqui, ó, nesse ponto, essa derivada ela é zero, né. Aí obviamente tu tem mais termos, mas como eu tô olhando, né, uma aproximação em torno desse ponto, esses outros termos eles vão ser desprezados, né. Então essa energia ela é aproximadamente igual a U em x0, né. Eu vou chamar de U0, né, tá, como eu chamei aqui, mais 1 sobre 2 fatorial vezes, né, a derivada segunda da energia potencial aplicada nesse ponto x0 aqui, ó. E aí vezes o x menos x0, né. Então esse termo aqui, ó, né, esse termo aqui, certo? É como se fosse o que? É como se fosse, não, né? É o meu 1 sobre 2 m, né, ômega quadrado, tá entendendo? Certo? Porque se a gente, obviamente se a gente tem, por exemplo, uma energia potencial assim, ó, né, a mesma coisa, tipo esse daqui, ó, se eu pego a energia potencial assim, 1 meio de m ômega quadrado x quadrado, que nem aquela primeira que eu botei. O gráfico dela é assim, né, ó. X igual a zero, ela é zero, e aí ela faz assim, né, função de segundo grau. Certo? Agora, obviamente eu posso botar essa bicha onde eu quiser, eu posso botar ela aqui, né. Então aqui eu tenho um x0, né, aí eu tenho ela que tem essa alturazinha aqui, o zero, né. Então ela aqui já vai ser escrita como 1 meio do m ômega quadrado. Ela está deslocada para a direita, então eu boto x menos x0 ao quadrado, né? E em x, né, igual a x0, ela tem um valor zero, tá entendendo? Então note que é a mesma forma desse cara aqui, né? É a mesma forma desse cara aqui. x0. E por que disso, né? Porque se a gente resolve essa equação, a equação de Schrödinger, para esse potencial aqui, né, e a gente achar as autofunções, né, a gente espera que, pelo menos para dentro de uma certa aproximação, né, algumas autofunções dessa energia potencial aqui, né, para energias bem próximas aqui dessa energia mínima, devem ser parecidas com essa energia com as soluções, né, da equação de Schrödinger que a gente acha para uma energia potencial desse tipo aqui, né? Certo? Por quê? Porque em torno do ponto mínimo de qualquer energia potencial, ela se parece com o potencial do oscilador harmônico, né? Então é muito útil você determinar, né, você resolver, certo, Schrödinger para o oscilador harmônico, né? É isso que a gente vai fazer usando o método de algébrico, beleza? O Hamiltoniano para um potencial assim fica como? É a energia cinética, esse aqui não muda, não depende do potencial, e esse aqui, em termos de energia potencial, energia cinética mais energia potencial, x quadrado, né? E aí qual é a ideia? Né? A ideia é, convenientemente, a gente tentar fatorar esse Hamiltoniano. Por quê? Porque se a gente vê, a gente tem p quadrado aqui e x quadrado, né? Quando a gente tem um número, por exemplo, u quadrado mais v quadrado, esse número dá para ser escrito assim, ó, menos iu mais v vezes i vezes u mais v. Por quê? Porque eu faço a distributiva aqui, vai ficar menos i ao quadrado vezes u ao quadrado mais menos, quer dizer, menos i u vezes v mais i v vezes u mais v quadrado. Esse cara cancela com esse, i quadrado é menos 1, menos cancela com menos, fica u quadrado mais v quadrado, tá entendendo? Então isso daqui pode ser escrito nessa forma fatorada. Então a gente vai tentar fazer isso para o Hamiltoniano. Aí vocês vão já entender por que isso aí é útil, né? Então, ó, esse Hamiltoniano eu vou deixar ele aqui, ó. Eu vou deixar aqui, pronto. Esse Hamiltoniano aqui eu vou deixar ele assim, ó. P sobre raiz de 2m ao quadrado
m, raiz de m sobre 2 ômega vezes x ao quadrado, né? Beleza? Só botei tudo dentro do quadrado. Porque eu quero uma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado. Tipo U e o V, né? Ó, aí a gente viu que eu tenho uma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado dá igual, né, a um fator desse aqui, né? Então bora pensar, obviamente, certo? Em quem? No produto P sobre raiz de 2m. E aí menos I, né? Por que menos I? Por causa desse cara aqui, ó. Menos I vezes U. Mais raiz de m sobre 2 ômega x. Agora, I P sobre raiz de 2m, né? Mais raiz de m sobre 2 ômega x, né? Bora testar, né? Pra ver. Ah, Giovanni, por que você já não... Aqui, U quadrado mais V quadrado não é igual a isso aqui? Por que tu já não pode dizer que isso aqui é igual ao Hamiltoniano? Que é esse cara ao quadrado mais esse. Né? Vocês vão ver, entender por quê. Né? Então eu tenho que fazer essa distributiva aqui, ó. Então bora ver o que é que vai dar. Né? Eu vou ter menos, isso aqui vai ser igual... que vai ser igual a menos I quadrado vezes P quadrado sobre 2m, né? Esse com esse. Depois, mais raiz de m sobre 2 ômega e x. Pegando IP sobre raiz de 2m. E aí depois eu vou ter... Não, peraí. Troquei só. Foi esse, né? Agora esse. Pronto, perfeito. E aí esse aqui vai ficar menos IP sobre raiz de 2m. Né? E aí esse daqui agora. M sobre 2 ômega x. Beleza? O outro agora vai ficar mais raiz de m sobre 2 x. E o outro, né? I P sobre raiz de 2m. E aí o resto, né, é só o m ômega sobre 2 x quadrado. Aqui, né, fica só p quadrado sobre 2m. Esse cara aqui eu vou passar pra cá, né? Posso fazer isso. Certo? Aí, isso aqui é número. Isso aqui é número, ó, isso aqui é número. Então tudo isso eu vou botar do lado esquerdo. Tudo que é número, né? Menos I. Esse M você já pode cortar com esse, né? Esse aqui também, né? Aí aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2 é sobre 2, né? Aí sobra um ômega aqui. E aí eu fico px, né? Do mesmo jeito eu tenho também que fica do outro lado I ômega sobre 2 xp, né? xp, beleza? Essa ordem de px importa, né? E é isso que eu vou falar agora. Deixa eu só botar esse m aqui, esse ômega em evidência, né? Ó, note também que isso aqui, ó, é o Hamiltoniano, né? Então eu já posso botar aqui, ó, isso aqui é o Hamiltoniano. H. Aí eu vou botar mais I ômega sobre 2 em evidência, né? Ele multiplica xp menos px, né? Aí eu vejo novamente, por que isso daqui não cancela e é zero e eu tenho que o produto, né, como esperado, esse fator aqui, essa fatoração, né, ela dá só o Hamiltoniano. Por que não, né? Porque isso daqui não comuta, né? Ou seja, isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, certo? Por quê? Significa que, lembra que o P, ele é igual ao que? Ele é igual a menos I, igual não, eu represento ele assim, né? Menos IH cortado, derrou X, né? E o X é o X mesmo. Então, eu estou dizendo que P
pegar o P e operar numa função de onda, depois multiplicar por x, é diferente de tu pegar a função de onda, multiplicar por x e depois operar o P. É diferente, uma coisa não é igual a outra. Eu vou mostrar aqui. Então vamos supor uma função psi qualquer, né? E aí eu pego, faço px, né? Px vai ser igual a isso aqui, menos i h cortado d dx, né? Operando a psi, que é igual a menos i h cortado x d psi dx. Pronto, deixa eu guardar. Agora eu vou olhar para px φ, né? Menos i h cortado d dx. Olha aí, agora eu tenho x vezes psi, né? Eu faço a derivada aqui, ó. Derivo primeiro x, repito psi, depois repito x, derivo psi. Menos i h cortado, né? Psi, derivei o x, fica só, derivada de x é 1, né? Só psi, mais x vezes d psi dx, né? Eu tô querendo olhar o computador, um menos o outro, né? Então eu vou pensar em xp φ menos px φ. xp φ é menos i h cortado x d psi dx, menos px φ, psi, quer dizer, é igual a menos i h cortado, né? Menos i h cortado mais x dx, certo? Né? E aí aqui vai ficar menos i h cortado x d psi dt, psi dt, mais i h cortado vezes mais x dx. E olha aí, esse cara vai cancelar com esse, claro, né? É a mesma coisa. Passar a distributiva aqui do IH cortado, aí um cancela com o outro. E aí vai me sobrar só quem? IH cortado vezes psi, né? Esse psi aqui ele não tem importância, ele é só uma função teste, né? O grifo chama assim, ele usa até um F, né? Se eu não me engano. Mas não importa, né? É só para tu olhar qual é a diferença de tu fazer xp e depois tu fazer px, né? Então, eu vou ter que xp menos px em φ é igual a isso aqui. Posso deixar o φ em evidência, né? É igual a IH cortado vezes psi, né? E aí, por isso, a gente diz que o xp menos px é igual a IH cortado, né? Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de comutador, né? A gente, por notação, a gente chama isso aqui assim, ó, x e p, né? Comutador x e p é xp menos px, né? Aí no caso aqui ele vale IH cortado, né? Então eu vou botar o IH cortado aqui, eu vou ter H mais I ômega sobre 2 vezes IH cortado, que é igual a H menos H cortado ômega sobre 2, que é I é o quadrado, né? I vezes I é o quadrado, que é menos 1. Então fica assim. Beleza? Então, ó, fazer essa faturação aqui, vou até copiar e botar aqui, ela me dá, né, o Hamiltoniano menos H cortado ômega sobre 2. Esse H cortado ômega sobre 2 ele tá aqui de intruso, por quê? Porque x não comuta com p, né? Diferente dos números, né? Aqui era só número, né? Obviamente o v é a mesma coisa, vu, aí eu pude cortar um com o outro, e aí isso aqui fica simplesmente u quadrado mais v quadrado, né? Isso aqui não é verdade por esse caso aqui com operadores, né? Aí ó, eu vou pegar, passar esse h pro outro lado, eu vou ter que, ou melhor, o h cortado ômega pro outro lado, né? Vai ficar h cortado ômega sobre 2. E aí aqui também, só repetir, né? Fica menos ip sobre raiz de 2m mais raiz de m sobre 2 ômega x ip
sobre raiz de 2m mais raiz de m sobre 2 ômega x, beleza? Aí, ó, deixa eu ver aqui o que eu faço, ó. Ó, tá vendo que aqui tem um H cortado ômega? Eu quero botar o H cortado ômega aqui em evidência aqui. Tudo multiplicado por H cortado ômega. Então o que é que eu vou fazer? Tem esse cara aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Vou botar aqui, por H cortado ômega, né? E aí esse cara aqui eu vou passar ele pra dentro, né? Aí eu vou dar metade dele pra esse e metade dele pra esse. Ou seja, raiz de H cortado ômega fica pra esse termo aqui, ó. E raiz de H cortado ômega do denominador, né, fica para esse outro termo aqui. Ou seja, eu vou ter que eu estou repetindo, mais H cortado ômega que eu quero deixar em evidência. E aí, 1 sobre raiz de H cortado ômega fica para esse cara. E o outro, 1 sobre raiz de H cortado ômega, fica para esse outro cara. Deixa eu ver se daí ficou feio. Perfeito, né? Perfeito. Aí, ó, esse 2m aqui, raiz de 2m, eu vou botar em evidência, né? Vai ficar assim. Vai ficar 1 sobre raiz de H cortado ômega, esse aqui, só repetindo, vezes 1 sobre raiz de 2m. Que multiplica só menos IP, né, que estou deixando em evidência. E aí, para eu deixar em evidência esse raiz de 2m, né, eu tenho que multiplicar em cima por raiz de 2m aqui, né. Isso vai ficar raiz de 2m vezes raiz de m sobre 2 vezes ômega x. Aí, ó, esse bicho aqui corta com esse. Raiz de m com raiz de m fica só m. Então, isso tudo fica só m ômega. M ômega x. Do mesmo jeito, certo? O outro cara. 1 sobre. Aqui, ó, eu vou botar tudo dentro da raiz logo, né? H cortado ômega. 2m, entendeu? Então, H cortado ômega. 1 sobre H. Tá o 2 aqui, né? Ômega, M. 2. Né? E aí, multiplicado pelo IP mais ômega, M ômega x. Perfeito. Aí, ó, o que é que eu vou fazer agora? Aí, pronto, né? Para deixar mais compacto, né? Eu vou chamar esse bicho aqui. Vou dizer que ele é o A mais, né? E esse bicho aqui, ó, eu vou dizer que ele é o A menos. Beleza? Né? Então eu vou ter aqui H cortado ômega sobre 2, repetindo, mais H cortado ômega, A mais A menos. Aí como ficou bonitinho, né? Deixo o H cortado ômega em evidência. A mais A menos, mais 1 meio. Pronto, esse aqui é o Hamiltoniano. Onde, certo? Onde A mais é igual a raiz de 1 sobre 2m H cortado ômega vezes menos IP mais M ômega x. E o A menos é igual a raiz de 1 sobre 2m H cortado ômega. Opa. IP mais M ômega x. O Griffiths, ele deixa... Ele não escreve os dois, né? Ele sempre está escrevendo A mais menos, né? Raiz de 1 sobre 2m ômega. 1 sobre 2m cortado ômega vezes menos mais IP mais M ômega x, né?
né? É mais resumido, né, pra não precisar escrever duas vezes. Só que às vezes isso aqui embaralha meio a cabeça, né? Às vezes a gente precisa recorrer aqui rapidamente às formas. Aí eu prefiro deixar os dois, né? Pois bem, aí outra coisa que a gente pode pensar é assim, ó, tipo, é, aqui tem um sinal de menos, né? E aqui tem um mais, né? E aqui, quando tem um sinal de mais, fica um menos aqui, né? Pode embaralhar a cabeça, mas tem um motivo mais forte pra esse aqui ser mais e esse aqui ser menos, já que a gente vai entender por quê, beleza? Aí, ó, olha como é poderoso, certo? É, esse método aqui, né? O fato da gente ter fatorado o Hamiltoniano, né? Olha o que a gente vai chegar a tirar dele, né? Tirar disso, né? Então, outra coisa que eu esqueci de falar antes, né? Se você fizer aqui, ó, aqui eu botei o menos aqui e aqui mais. Né? Mas se você fizer mais aqui e menos, você já vai chegar nisso aqui, ó. H cortado ômega. Vou botar o Hamiltoniano desse lado aqui, né, pra ficar mais legal. Ó, se você fizer aquilo que eu disse, você trocar, aqui for mais e aqui for menos, né, você já vai chegar nesse cara aqui, ó, que o Hamiltoniano é igual a H cortado ômega. Só que aqui vai ser menos, aqui mais, né? Menos 1 sobre 2, né? Não vai ser mais, vai ser menos 1 sobre 2. De cara você já vê aqui o que? Que A mais não comuta com A menos. Né? Ou seja, A mais menos é diferente de A menos mais. Por quê? Porque quando eu troco aqui, ó, se eu fizer do jeito que troca aqui, fique A menos e A mais, né? Em compensação aparece esse sinal, menos, né? Se um fosse igual ao outro, era para ter um mais aqui ainda, né? Mas não. Então a gente já vê que eles não comutam. Né? Pois bem, né? Vamos continuar. Como eu estava dizendo, né, qual é a grande sacada, né, desses operadores aí? Imagina que a gente tenha aqui, ó, a gente tem um psi, um estado psi, que ele tem uma certa energia, certo? Ou seja, a gente tem um estado, a gente resolve a equação de Schrödinger, independente do tempo, e acha essa energia aqui, uma energia qualquer, né? E aí a gente pega, agora a gente vai pensar assim, ó, o A mais operando no psi, né? E a gente vai ver, é fácil ver que isso daqui, né, é também autoestado hamiltoniano, ou seja, ele satisfaz a equação de Schrödinger, né, independente do tempo. Né? E para qual valor de energia? Certo? Bora olhar aqui. Então eu vou aplicar o H aqui e ver o que é que vai dar. Né? Porque isso aqui eu aplicando o H, se der alguma energiazinha aqui, a linha, vezes esse mesmo estado, aí dá massa. Essa energia aqui eu vejo que isso aí é de fato, eu tenho a equação de alto valor, eu vejo que essa energia aqui é a energia desse estado, certo? Então bora ver aí o que é que vai dar, certo? O Hamiltoniano, substituir convenientemente, para ser mais rápido, eu vou substituir esse Hamiltoniano aqui, certo? Vocês vão ver por quê. H cortado ômega, A mais A menos, mais 1 meio. Operando em A mais psi, né? Que foi o cara que eu estou supondo aqui, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar H cortado ômega, A mais A menos, no A mais psi, né? E aí mais o A, 1 meio, né? Vezes o A mais e psi, né? Por causa desse cara aqui. Perfeito. Aí, ó. Aí por que eu fiz aquilo? Por que eu escolhi esse Hamiltoniano aqui? Porque, tipo assim, aqui vai aparecer um... Ó, aqui, ó. Aparece um A menos e mais, né? Aí eu já posso trocar isso aqui, né? Por esse Hamiltoniano aqui, ó. Por Hamiltoniano. Porque eu tenho A menos mais, eu isolo ele, né? Ó. Se você isolar esse A menos mais, vai ficar o quê? Eu vou ter H sobre H cortado ômega mais 1 meio é igual a menos a mais. Então eu boto esse cara aqui dentro, né? E aí, por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou ter agora um Hamiltoniano. Esse operador Hamiltoniano aqui, né? Aí esse psi ele vai dar de cara com esse Hamiltoniano e aí eu já vou ter, né? Usar a equação de alto valor para aparecer essa energia E aqui, né? Vocês vão ver. Então eu tenho aqui H cortado ômega, A mais, certo? Aí aqui eu vou trocar pelo Hamiltoniano, sobre H cortado ômega. Mais
1 meio, né? Certo. E aqui eu repito psi, repito o que tem aqui. Perfeito. Certo. Isso aqui é igual. Repete H cortado 1. Pronto, perfeito. Aqui eu vou repetir esse cara. Aí esse psi eu vou fazer a distributiva dele aqui dentro. Vai ficar H psi, ó, o que eu disse. Mais meio de psi. E aí esse H psi, que eu disse que ia aparecer, ó. Né? Eu tenho da equação de alto valor. Esse psi, eu estou supondo que ele tem energia E. Então ele satisfaz a equação de Schrödinger. H em psi é igual a energia, tem que ser igual a energia vezes psi. E aí eu vou fazer essa troca. Só repetir aqui o que tem. Então isso aqui vai ser igual a H cortado ômega vezes A mais. E aqui vou trocar isso aqui por E vezes psi sobre H cortado ômega mais 1 meio de psi mais 1 meio de A mais psi. Isso aqui é igual a cortado ômega mais. Aí eu vou botar o psi de novo em evidência. Vai ficar E sobre H cortado ômega 1 meio vezes psi mais 1 meio. Isso aqui vai ser H cortado ômega. Ó, isso aqui é um número, é uma quantidade. Então, número não importa, né? A ordem em relação ao A mais, né? Então, eu posso passar ele para a esquerda aqui, né? Psi. E aqui eu tenho um meio de A psi, né? Vou botar o A mais psi em evidência. Vai ficar simplesmente E sobre H cortado ômega mais 1 meio mais 1 meio de A mais psi. Beleza? Então isso aqui é igual a H cortado ômega E sobre H cortado ômega mais 1 A mais psi. Que é igual, né? Faça a distributiva do H cortado ômega E mais H cortado ômega A mais psi. Então, olha aí que legal. Chegamos aqui na equação de alto valor. Lembra, isso aqui tudo é o que? Né? É o HA aplicado nesse estado aqui, ó. Beleza? E aí isso aqui me retornou o que? Um valor de energia vezes o próprio estado. Equação de alto valor. Né? Então isso aqui satisfaz a equação de Schrödinger também. Só que para essa energia é acrescida de um H cortado ômega. Né? Então vamos relembrar. Psi tem alta energia E. Né? Quando eu aplico A no psi, isso aqui vai me dar um outro estado, só que com a energia E mais H cortado ômega. É para pensar assim, ó, se eu pego aqui agora, faço A mais nesse estado aqui, diz aí o que é que vai ser de alto valor de energia. Vai ser o antigo mais outro H cortado ômega. Se eu pegar agora de novo A mais, esse aqui esse estado é ao quadrado, A mais quadrado psi, né? Então eu pego A mais, aplico no estado anterior, vai me dar a energia anterior, que é 2, mais 2H cortado ômega, essa aqui, mais outro H cortado ômega, tá entendendo? E assim por diante, né? Isso aí é poderosíssimo, né? Esse operador aqui, né, a gente está vendo que ele vai, né, basta eu aplicar no psi, eu vou achar, né, o seguinte alto valor, né. A gente pode fazer também com outro, né, com menos, ou a menos, né, bora fazer aqui. Agora, do mesmo jeito a gente vai partir, se ele tem um alto valor de energia né, então A menos em psi, né, vai me devolver qual o valor, né? É igual. Bora ver aí o que é o que o Hamiltoniano aplicado isso aqui causa. Agora eu vou usar, né, o outro Hamiltoniano. Né? Eu vou usar agora esse daqui, né?
Então, vou trocar o Hamiltoniano por aquele cara que eu disse. A mais A, não, peraí, A menos mais, certo? Mais meio, faça distributivo, A menos, A mais, A menos, psi, mais um meio, A menos, psi. Eu vou pegar novamente, olhar para esse cara aqui, ó, né? E aí eu vou ter H cortado ômega vezes A menos, e aí dentro parênteses H cortado ômega. Só que aqui, ó, você vê aqui, cadê? Pensa, eu tô olhando, eu quero trocar A mais menos, né? Então tenho que pegar essa daqui. Então A mais menos é igual a quem? Vou botar aqui do lado. A mais menos é igual a H sobre H cortado ômega. É H sobre H cortado ômega menos 1 meio, né? Beleza? Só uma correção aqui, eu tava, isso aqui era menos, né? Aqui era menos. Porque eu tô usando o outro Hamiltoniano, né? Tô usando esse outro aqui, né? Que é o que tem A menos mais, tá vendo? Agora eu tô trocando esse cara aqui por esse aqui, né? O que eu acabei de fazer. Pronto, perfeito. Menos 1 sobre 2, A menos psi. E aí isso daqui vai ser igual a cortado ômega. A menos psi eu vou aplicar a distributiva. H psi. Aí aqui fica menos psi 1 meio. 1 meio. E psi. Beleza? Menos 1 meio. A menos psi. Novamente, equação de alto valor. Troco isso aqui por E vezes psi. Escrever tudo, eu vou botar aqui. Então vai ficar H cortado ômega. A menos. Deixo tudo em evidência. Menos A menos. A menos. Aí esse aqui é um número, né? Não tem importância. Eu boto pro outro lado. Tem um meio, né? Aqui. Tem um meio. Um meio. Perfeito. Boto tudo em evidência. Boto psi em evidência. Aqui vai ficar então igual a cortado ômega. É sobre a cortado ômega menos 1. Que é igual a faça distributivo do H cortado ômega. É menos H cortado ômega. A menos psi. Ou seja, quando eu aplico o Hamiltoniano nesse estado, eu noto que o meu alto valor de energia desse estado agora é menos H cortado, né? Então do mesmo jeito, né, eu tinha um estado, ele tinha energia E. Agora esse estado, isso aqui é um estado, ele vai ter agora energia E, só que menos H cortado ômega, né? E aí esse estado, né, eu aplico de novo o A menos, eu já vou ter uma energia antiga menos H cortado ômega. E assim vai, né? Então você já deve ter notado, né, agora por que o A mais, né, igual a raiz de 1 sobre 2m
Porque no A mais eu uso mais, e porque no A menos eu uso menos. Né? Porque o A mais eu aumento em H cortado ômega o alto valor de energia, e A menos, o A menos, né, ele reduz, né, em H cortado ômega, né, o alto valor de energia, certo? Então, em síntese, né, a gente tem aqui a reta de energia, né, eu tenho essa energia E, né, e aí eu tenho esse estado para essa energia. Se eu pegar o estado A mais psi, ele vai ter energia E mais H cortado 1 ômega. Se eu pegar agora o estado A mais psi, ele vai ter energia E mais 2H cortado 1 ômega. Se eu pegar o estado A menos psi, é menos H cortado ômega, A menos quadrado psi, é menos 2H cortado ômega. E assim vai, né? E assim vai. Beleza? Eu vou então, a aula tá ficando muito grande, então eu vou quebrar ela em duas partes, beleza? Então essa aqui é a parte 1, né? A próxima eu vou comentar, vou começar daqui, ó. Aí eu vou mostrar que essa energia ela tem que ser quantizada, né? Não pode ser qualquer valor, beleza? Eu vou também normalizar esses estados, porque eles não são normalizados, né? Não necessariamente são normalizados, eu vou comentar mais sobre. E é isso, né? Vou também desenvolver mais esses outros estados, né? Então, até a próxima.